A sala de jantar da casa antiga em Alfama parecia sufocar-me. Meu pai bateu com o punho na mesa de carvalho e gritou, a voz rouca de anos de decepção acumulada: Ana, chega de ilusões. Você tem 35 anos, precisa viver normalmente, casar com um homem decente e dar netos à sua mãe antes que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Eu não respondi com palavras no primeiro instante. Em vez disso, tirei do bolso da jaqueta o envelope amassado que carregava há semanas como um segredo que já não aguentava esconder. Coloquei-o sobre a mesa, bem no centro, entre o prato de bacalhau frio e a garrafa de vinho do Porto que ninguém tocara. Eu e Sofia já somos uma família, disse eu, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados. Meu irmão Miguel ficou paralisado, o garfo suspenso no ar. E Sofia, que eu havia pedido para esperar lá fora mas que insistira em entrar comigo, ficou de pé ao meu lado, o olhar fixo no meu pai como se desafiasse o mundo inteiro. O ar cheirava a azeite, a velhos ressentimentos e a medo. Ninguém se mexeu. Eu soube, naquele exato momento, que a vida que eu construíra em silêncio acabara de explodir em pedaços. O envelope continha o registro civil do nosso casamento, realizado há 3 meses no cartório de Lisboa, num dia chuvoso de novembro em que só nós duas e 2 testemunhas amigas estávamos presentes. Ninguém da família fora convidado. Não por vergonha, mas por proteção. Eu sabia como meu pai pensava, isso é moda passageira, coisa de juventude, vai passar quando você crescer. Minha mãe, católica praticante, ainda acendia velas para São António pedindo uma boa união para mim. E Miguel, o irmão mais velho que sempre fora o orgulho da família, trabalhava numa empresa conservadora e vivia com medo de que a irmã lésbica manchasse o nome. Portugal podia ser o país mais progressista da Europa em leis, mas dentro daquela casa em Alfama as leis não chegavam. O coração batia tão forte que eu ouvia cada batida e quando nos ouvidos. Sofia apertou minha mão por baixo da mesa, um gesto invisível que me deu força. Pai, mãe, eu não vim aqui para pedir permissão. Vim para dizer a verdade que vocês fingem não ver há anos. Meu pai pegou o documento com dedos trêmulos, leu as primeiras linhas e deixou cair como se queimasse. Isto é uma brincadeira de mau gosto, Ana? Casamento entre mulheres? Você destruiu tudo o que construímos. Minha mãe começou a chorar baixinho, o lenço de renda apertado contra o peito. Miguel levantou-se devagar, o rosto vermelho. Você sempre foi egoísta, Ana. Pensou na mãe? No que os vizinhos vão dizer? No emprego que eu posso perder se souberem? As palavras doíam mais que qualquer tapa. Eu sentia o peito apertar, a culpa subindo como baile. Durante anos eu havia escondido Sofia, mentido sobre amigas, evitado festas familiares para não ter de explicar porque nunca trazia o namorado. Mas agora, olhando para o rosto delas, o amor que eu via nos olhos de Sofia, o orgulho silencioso que ela carregava por nós duas, eu soube que não podia mais recuar. Eu paguei o preço de viver na mentira durante 15 anos. Agora chega. A reunião que começara como uma intervenção familiar virou um campo de batalha. E eu, pela primeira vez, não estava disposta a perder. 3 anos antes, eu e Sofia nos conhecemos numa exposição de fotografia no MAT, em Belém. Eu trabalhava como curadora freelance e ela era fotógrafa independente, especializada em retratos de mulheres portuguesas comuns. O olhar dela cruzou o meu diante de uma imagem em preto e branco de 2 idosas de mão dada numa rua de Lisboa antiga. Elas parecem felizes apesar de tudo, disse Sofia baixinho. Eu sorri e algo dentro de mim se mexeu como nunca antes. Não foi amor à primeira vista. Foi reconhecimento. Conversamos até o museu fechar, depois tomamos café na esplanada do Cais do Sodré, falando de sonhos, de famílias que não compreendiam, de medos que carregávamos desde adolescentes. Sofia crescera em Coimbra, num bairro operário onde o pai ainda chamava normal qualquer coisa que fugisse ao padrão. Eu, em Alfama, carregava o peso de ser a filha única que decepcionaria os pais. Naquela noite trocamos números de telefone e, 2 meses depois, estávamos namorando em segredo. Os primeiros anos foram doces e dolorosos ao mesmo tempo.
Encontrávamo-nos em apartamentos alugados por poucos dias, viajávamos para o Algarve em fins de semana fingindo serem férias entre amigas. Eu mentia para minha mãe dizendo que ia a conferências. Sofia escondia as nossas fotos no celular atrás de senhas duplas. Mas o amor crescia. Compramos um pequeno apartamento em Campo de Ourique, longe dos olhares da família, e começamos a sonhar com um futuro visível. Um dia vamos casar de verdade, Ana, dizia ela enquanto cozinhávamos arroz de marisco na cozinha minúscula. Eu acreditava. Até que a pressão familiar começou a aumentar. Meu pai, aposentado da Marinha, telefonava toda semana perguntando quando vais trazer um rapaz para casa. Minha mãe marcava encontros às escondidas com filhos de amigas, só para conheceres. Miguel avisava, estás a envelhecer sozinha, mana. Pensa no futuro. Cada mentira que eu contava corroía um pedaço de mim. Sofia via isso e sofria em silêncio. Eu não quero que chooses entre mim e eles, dizia ela. Mas eu já escolhera. Só ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. O ponto de viragem veio numa noite de verão. Sofia recebeu uma proposta de exposição em Paris. Vem comigo, Ana. Vamos viver abertamente lá. Eu recusei. Não por falta de amor, mas por medo. A minha família vai desmoronar. Ela chorou pela primeira vez na minha frente. Então, quando vai ser o momento certo? Quando eles te enterrarem com um marido que nunca amaste? As palavras ficaram entre nós como uma ferida aberta. Voltamos a Lisboa em silêncio. Foi então que decidi íamos casar em segredo. Marcámos data, escolhemos 2 amigas como testemunhas e fizemos tudo sem contar ninguém. O dia do casamento foi simples, bonito, só nosso. Mas o segredo pesava. E agora, na reunião familiar convocada para falar do teu futuro, eu finalmente libertara. A reunião não fora por acaso. Minha mãe descobrira por acaso uma foto no celular de Miguel, Sofia e eu abraçadas numa praia do Alentejo, tirada no verão passado. Ela confrontara o filho, que confessara saber há meses mas ter ficado calado para não piorar as coisas. A família toda foi convocada, tio António de Coimbra, tia Isabel de Porto, até a prima Joana que morava em Londres e viera de propósito. Todos sentados à mesa como num tribunal. Meu pai abriu a conversa com um discurso preparado. Ana, nós te amamos. Mas isto não é vida. Uma mulher precisa de um homem, de filhos, de estabilidade. O que vais dizer aos vizinhos? Que vives com uma amiga? Tia Isabel concordou, citando a Bíblia. Tio António falou de tradição portuguesa que se está a perder. Joana, a única que eu esperava que entendesse, ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu sentia cada palavra como uma facada. Sofia esperava lá fora, no corredor, porque eu ainda achava que podia protegê-la do pior. Dentro de mim, o conflito era devastador. Eu amava minha família. Cresci ouvindo histórias da avó sobre a Revolução dos Cravos, sobre como Portugal lutara pela liberdade. Como podia eu, agora, ser ameaça àquela mesma liberdade? A culpa me consumia. À noite eu acordava suando, imaginando minha mãe doente por minha causa, meu pai sozinho no café da esquina sem falar com ninguém. Mas também imaginava uma vida sem Sofia, vazia, falsa, uma prisão dourada. Normalmente para eles significava apagar quem eu era. Eu já tentara. Aos 20 anos namorei um rapaz da faculdade só para agradar. Durou 6 meses. Depois veio a depressão, a terapia, a aceitação lenta de que eu era lésbica e ponto final. Sofia foi a primeira pessoa que me fez sentir completa. E agora eu tinha de escolher o amor que me salvava ou a família que me criara. Miguel foi o mais cruel. Tu sempre foste a rebelde, Ana. Mas desta vez passaste dos limites. Se continuas com isso, eu não te quero mais como irmã. As lágrimas da minha mãe escorriam sem parar. Filha, pensa em mim. Eu rezo todos os dias para que Deus te cure. As palavras cordoeram mais que qualquer insulto.
Eu olhava para o envelope na mesa e sentia que estava a trair todos eles. Mas trair a mim mesma seria pior. Quando Sofia entrou, chamada por mim num momento de coragem, o ar mudou. Ela não disse nada no início. Apenas ficou ao meu lado, forte, bonita, real. E foi aí que eu coloquei o documento na mesa. O caos instalou-se imediatamente. Meu pai levantou-se, o rosto roxo de raiva. Fora desta casa. As duas. Não quero ver mais nenhuma de vocês. Minha mãe desmaiou quase, amparada por tia Isabel. Miguel atirou o guardanapo na mesa e saiu batendo a porta. Só Joana ficou, os olhos cheios de lágrimas. Ana, eu sabia. Mas não imaginei que fosse tão longe. Sofia segurou minha mão com força. Vamos embora, sussurrou ela. Mas eu não queria fugir. Queria enfrentar. Pai, eu não saio até vocês ouvirem tudo. Eu casei com Sofia porque a amo. Não é uma fase. Não é uma escolha. É quem eu sou. As palavras saíram como um rio represado. Contei tudo, os anos de medo, as mentiras, o casamento secreto, o apartamento que compráramos juntas, os planos de adotar uma criança um dia. Cada revelação era uma bomba. Meu pai chamava aquilo de vergonha nacional. Minha mãe repetia: Deus não quer isto. E Miguel, que voltara à sala, acusou Sofia de ter-me manipulado. A traição veio de onde menos esperava. Joana, a prima que eu considerava aliada, confessou ter sido ela quem enviara a foto para Miguel meses antes. Eu pensei que estava a ajudar Ana. Que se a família soubesse devagar, seria mais fácil. O golpe foi fundo. Sofia, que sempre fora paciente, explodiu pela primeira vez. Ajudar? Vocês quase destruíram a mulher que eu amo. Eu vi o rosto de Joana desmoronar. Mas o pior foi ver minha mãe chorando e dizendo: eu falhei como mãe. A culpa que eu carregava triplicou. Saímos daquela casa às 2 da manhã, eu e Sofia, de mãos dadas pela primeira vez em público na rua de Alfama. Os vizinhos espreitavam pelas janelas. Eu sentia os olhares como facas. Mas pela primeira vez não me escondi. Nas semanas seguintes, o silêncio da família foi ensurdecedor. Nenhum telefonema. Nenhum convite para o Natal. Miguel bloqueou-me nas redes. Meu pai mudou a fechadura da casa antiga por segurança. Sofia tentava consolar-me: eles vão voltar atrás, Ana. O tempo cura. Mas eu sabia que o preço estava pago. Perdi o emprego freelance porque um cliente conservador soube da história e cancelou o contrato. Sofia perdeu uma exposição importante porque o patrocinador era amigo do meu tio. O apartamento em Campo de Ourique, que era o nosso refúgio, virou prisão de dívidas. E dentro de mim a dúvida crescia: valer a pena? Os meses seguintes foram um inferno interno. À noite eu acordava com pesadelos, minha mãe doente no hospital, meu pai sozinho no café, Miguel dizendo que eu o arruinara. De dia fingia força para Sofia, mas o espelho mostrava uma mulher exausta. O conflito moral me consumia. Portugal permitia o casamento, sim. Mas a sociedade ainda sussurrava. Vizinhos paravam de cumprimentar. Antigas amigas de escola enviavam mensagens piedosas: reza, Ana, Deus te perdoa. Eu questionava tudo. Teria sido egoísta revelar assim? Teria destruído minha família por um amor que, no fim, também podia acabar? Sofia via minha luta e sofria. Se quiseres voltar atrás, eu compreendo, disse ela uma noite, os olhos vermelhos. Aquela frase quebrou-me. Porque eu sabia que nunca voltaria. Mas o preço era alto demais. A viragem veio numa carta da minha mãe. Escrita à mão, tremida: filha, eu não consigo aceitar ainda. Mas não consigo viver sem ti. Vem falar comigo sozinha. Encontrei-a no café da esquina, só nós duas. Ela chorou. Eu rezei tanto. Mas depois percebi que o pecado maior é perder a filha.
Não foi perdão total. Foi um passo. Meu pai ainda resistia. Miguel demorou mais. Mas aos poucos as rachaduras apareceram. Tia Isabel telefonou pedindo desculpas. Joana veio pedir perdão pessoalmente, trazendo flores para Sofia. Eu via o conflito deles também, o amor pela filha contra os preconceitos que herdaram. E dentro de mim algo despertou. Eu não era a vilã. Nem eles eram monstros. Éramos humanos, presos entre tradição e verdade. Sofia e eu decidimos lutar. Abrimos uma pequena galeria de fotografias juntas em Lisboa, dedicada a histórias de mulheres. O dinheiro era pouco, mas a dignidade era imensa. Adotámos um gato e começámos a sonhar com uma criança. A família não apareceu no aniversário do nosso casamento, mas minha mãe enviou um bolo. Pequenos gestos. Suficientes para respirar. Eu aprendi que o amor não apaga a dor. Apenas ensina a carregá-la de cabeça erguida. Um ano depois, estávamos sentadas na mesma mesa de jantar em Alfama, mas desta vez por convite. Meu pai, mais grisalho, servia vinho em silêncio. Minha mãe sorria timidamente para Sofia. Miguel ainda evitava olhar diretamente, mas trouxera o filho pequeno, que perguntou inocente: Tia Ana, a Sofia tua esposa de verdade? O silêncio foi breve. Meu pai respondeu, a voz rouca: sim, não foi aceitação plena. Foi um começo. Eu olhava para Sofia, para o anel simples no dedo dela, e sentia que o preço valera cada lágrima. Perdi ilusões, ganhei verdade. A família perdeu orgulho, ganhou compreensão lenta. Nenhum de nós saiu ileso. Mas estávamos ali. Naquela noite, ao voltar para casa, Sofia perguntou: achas que um dia eles vão chamar-me filha também? Eu não sabia. Mas sabia que tínhamos construído a nossa família. E que, apesar de tudo, não me arrependia. O conflito continua dentro de cada um de nós, o amor contra o medo, a verdade contra o conforto. E você acha que Ana fez a escolha certa ao revelar tudo naquela reunião, mesmo sabendo o sofrimento que causaria, ou a família tinha razão em exigir uma vida normal para proteger o que restava?